Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos ensina a diferença entre o corpo e a alma. Nós precisamos nos dar conta de que quem peca é a alma, nunca o corpo. O corpo não é capaz de pecar. É interessante a gente notar que existe uma impressão popular, um conceito assim, que é muito comum entre as pessoas, de que a igreja é contra o corpo e de que o cristianismo acha que o corpo é mau e que, portanto, a fonte de todo pecado está no corpo. Mas é exatamente o contrário. O corpo é incapaz de pecar. Quem peca é a alma. Porque o pecado é uma invenção angélica. Foram os anjos que inventaram o pecado. Os anjos não têm corpo. Jesus veio a este mundo para nos redimir e nos livrar de nossos pecados, nos purificar e nos dar de novo a capacidade de amar que nós perdemos com o nosso pecado. Mas os animais não amam, os corpos não amam, só quem ama é a alma. Vamos entender isso, porque nós precisamos, para o nosso crescimento espiritual, nós precisamos a todo momento distinguir dentro de nós aqueles movimentos que são do corpo e aqueles movimentos que são da alma. É necessário distinguir isso. Não é uma teoria. Isso está dentro de você e você pode experimentar isso todos os dias e várias vezes por dia. Vamos lá. O que eu posso fazer numa homilia curta assim é somente dar uma noção. Mas a primeira coisa que você tem que observar dentro de você é que existem atividades dentro de você que os animais também fazem. Então, o pecado não pode estar ali, porque animal não peca. Quem peca são os anjos, portanto é a alma quem peca. Então, por exemplo, se eu for para o Pantanal e eu matar um jacaré, vem a polícia e me põe na cadeia porque foi um crime ecológico. Mas se eu for ao Pantanal e o jacaré me matar, não acontece nada, porque foi um acidente ecológico. O jacaré não vai para a cadeia, ele não tem alma, ele não é responsável por aquilo que ele faz. Então, vamos olhar para dentro de nós. Por exemplo, vamos partir de alguma coisa bem animal. Eu olho para a comida, sinto fome, fico com a boca salivando, eu estou com fome, as tripas finas estão comendo as tripas grossas. Ora, isso é um movimento animal, é evidente que isso é um movimento animal. Agora, quando eu procuro a comida, porque eu quero ser feliz, e eu procuro a comida como se aquilo fosse a razão de ser da minha vida, bom, aí eu pequei. Porque os animais não buscam a razão de ser da vida. Nenhuma vaca no pasto come mais do que o necessário. Nenhuma vaca no pasto fica angustiada, nervosa assim, ansiosa, porque ela precisa comer mais. Eu vejo dentro de mim que existe um movimento de atração sexual. Eu vejo nos animais que isso também existe. Mas onde está o pecado? O pecado não está em sentir, porque os animais também sentem. O pecado está em consentir.
onde eu coloco um ato de vontade, porque o ato de vontade, é isso que é importante vocês notarem dentro de vocês, é isso que eu estou tentando ensinar aqui. O ato de vontade é algo que os animais não são capazes. O que é um ato de vontade? Veja, um animal ele quer acasalar, ele quer cruzar com a fêmea. Ele tem um desejo, um apetite físico que leva ele para a fêmea. Ora, se nada o impedir de realizar aquele apetite, ele vai realizar aquilo e ele é escravo disso. O animal não pode dizer, não, hoje não, PHN, por hoje eu não vou pecar. Não, o animal não é capaz disso, ele não é livre. Se ele sentiu atração, ele vai e ele vai mesmo. Aí de repente, no meio do desejo sexual daquele animal, aparece um leão. Aí ele sai correndo com o rabinho entre as pernas. Ele foi livre para parar de desejar sexualmente? Não. É que houve um outro impulso físico, animal, que o impediu de ir para frente, que é o impulso de preservação da vida, que é mais forte do que o impulso do sexo. Notem, o animal não é livre, o animal não é capaz de, quando ele sente uma atração, dizer interiormente para ele, não. Eu vou inclinar a minha alma numa direção contrária à direção do meu corpo. Nós somos livres, nós temos alma, nós podemos dizer não vou fazer. O animal não pode dizer não vou fazer. Ele sente vontade de fazer e faz. Ele sente o desejo de fazer. A palavra vontade aqui é inadequada para o animal, porque o animal não tem vontade no sentido espiritual da palavra, né? Em filosofia, a gente usa a palavra vontade para uma faculdade da alma. Então olha só, eu sinto desejo físico, mas eu sou capaz de inclinar o meu coração na direção contrária do desejo físico. O animal não é capaz de, na hora da fome, dizer, meu amor, eu amo você, eu estou com fome, mas come você, vai. Por amor a você eu vou passar fome. O animal não é capaz de fazer isso. O animal não é capaz de jejuar para honrar Jesus. O animal não é capaz de ir contra os impulsos do corpo. Nós somos. E é exatamente por isso que nós pecamos. Porque eu sou livre. E eu sou capaz de dizer ao meu corpo, não. E quando eu não faço isso, eu peco. É por isso que Jesus está dizendo, o problema, esse é o ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje, o problema não está no corpo, nos alimentos. Os alimentos entram e vão direto para a fossa. O problema está no coração. A palavra coração aqui que Jesus está usando é uma palavra para dizer alma. O problema está no coração, porque é do coração que sai o quê? As más intenções. Animal não tem má intenção. Você tem que distinguir isso dentro da sua alma, dentro de você. Nem tudo que acontece aqui dentro de você é alma. Tem coisa que acontece dentro de você e é corpo, cérebro, animal. Estou com raiva. Isto é animal ou é espiritual? Estar com raiva é animal ou é espiritual? É animal. E como é que eu sei que é animal? Porque eu vejo que os animais têm raiva.
Perdoar é animal ou é espiritual? Espiritual. E como é que eu sei disso? Porque eu vejo que os animais não são capazes de perdoar. Então, más intenções. O animal não tem intenção nenhuma quando ele faz as coisas. Ele faz, acabou. Você não chega e diz para o animal, você está fazendo isso por vaidade. Não, o animal não tem nem má nem boa intenção, ele não tem intenção. Roubos. O animal não rouba. Por quê? Porque ele não tem noção de propriedade. Ele não tem justiça de dar a cada um o que é seu. Assassínios. O animal não comete assassinatos. Ele mata, mas não é um assassinato. Porque ele não tem intenções criminosas. Ninguém leva um animal para a cadeia por ter matado alguém ou alguma coisa. Adultério. O animal não faz adultério porque o animal não tem família. Não tem vínculo matrimonial. Ambição desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Se nós pegarmos tudo isso, nós vamos ver que nada disso é obra do corpo. O corpo pode entrar como ator coadjuvante, mas ele não é o ator principal. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui, para ficar mais claro ainda, do adultério. Se você fosse filmar, não faça isso, pelo amor de Deus, nem com a sua esposa. Isso não se faz. Mas se você fosse filmar o seu ato sexual com a sua esposa, e se você, Deus me livre, filmasse um ato sexual seu com uma prostituta, no filme, os dois atos sexuais poderiam ser idênticos. E, no entanto, um é o pecado do adultério, e o outro é um ato sexual no santo e casto matrimônio. Onde está a diferença? Não está nos corpos, está na alma. Quem está pecando ali é a alma, não é o corpo, porque está sendo infiel, porque está usando e jogando fora, está sendo usado e sendo jogado fora. Então, é importante isso, gente. Por quê? Porque na nossa vida, nós precisamos distinguir isso. Quantas e quantas pessoas vêm no confessionário se confessar de realidades que não foram pecados, e as verdadeiras realidades pecaminosas, elas deixam de lado. Por exemplo, a pessoa vem se confessar que sentiu raiva. Tudo bem, você sentiu raiva, mas me diga uma coisa, mas você pecou? Mas padre, eu senti raiva. Sim, mas está calor, o trânsito está demorando, você está atrasado. Você está dentro do carro quente, o ar-condicionado está quebrado, o trânsito não anda. A pessoa que está na sua frente vai e poda o seu carro e você vê que ele cometeu uma infração. Você fica irritado com aquela situação, porque você está atrasado e está tudo, parece um complô contra você. Você está irritado, você ficou com raiva, mas você não pecou. Isso é uma desordem, só isso. Você poderia ter sido virtuoso e ter sido paciente, seria uma virtude, é diferente. Mas aquela sua irritação, naquela situação de crise, não é um pecado. É somente uma desordem interior. Agora, se você
no meio do trânsito, com raiva porque está quente, porque o ar-condicionado quebrou, porque o carro não anda, porque você está atrasado, e o sujeito na sua frente cometeu uma infração, você, naquele momento, deseja que esse desgraçado bata no próximo poste, seu filho da mãe. Aí você pecou. Por quê? Porque você fez uma coisa com a sua alma. Antes, só estava o seu corpo agitado, com raiva, irritado. Mas agora você desejou o mal para o seu irmão. Isso é deliberado, isso é livre. Você não é livre para não se irritar. Entendeu? A gente sente as coisas e a gente não encomenda, a irritação vem. Só depois de um longo processo de purificação espiritual e de santidade é que pode ser que você alcance uma tal mansidão pelo dom do Espírito Santo que você não se altera. Mas isso é para os grandes santos. Para você, por enquanto, você vai ficar irritado. E isso não é pecado. Ficar irritado. Mas desejar o mal para outra pessoa, guardar mágoa, não perdoar, ficar brigando com a pessoa na cabeça o tempo todo, no sentido de, não somente de discutir, você pode discutir com a pessoa, você pode brigar com ela no sentido de desejar o mal para ela, de xingar, de realmente não amar aquela pessoa, né? Uma coisa é você estar na sua cabeça discutindo com a pessoa porque você a ama e quer convencê-la e mudar ela, para ela ser melhor. Isso daqui não é pecado. Você discutir com uma pessoa na sua cabeça é inútil, mas não é pecado. Discutir com ela na cabeça é inútil, mas tudo bem. Mas não é pecado. Agora, você, na sua cabeça, ficar desejando mal para a pessoa e querendo o mal da pessoa, e dizendo, eu não te perdoo, desgraçado, eu quero que você vá para o inferno. Você está pecando. Eu sei que o que eu estou falando aqui é meio sutil, mas é importante na vida espiritual a gente começar a enxergar onde é que está o movimento da alma, onde é que está o movimento do corpo. Por quê? Porque é uma questão de vontade e de deliberação. Você de manhã cedo vai acordar para vir à missa. E tem aquela preguiça, que o corpo está pesado. Você luta para levantar da cama. Esse sentimento de preguiça, ele não é pecado. Mas quando você fez o propósito, prometeu para Deus e disse, numa promessa, eu vou à missa amanhã, e no meio daquela preguiça toda, você diz, deixa para outro dia. Aí você pecou. Por quê? Porque você consentiu em alguma coisa que não deveria. Então, não é o corpo que peca, é a alma que peca. E nós precisamos saber distinguir dentro de nós aquilo que os animais fazem e aquilo que os animais não fazem. E aquilo que os animais fazem simplesmente não é pecado, mas aquilo que nós fazemos é pecado. Parece uma distinção muito sutil, muito difícil de fazer, mas a gente precisa ir se acostumando e formando a nossa vida interior para distinguir onde está o sentir e onde está o consentir. O animal sente, mas o animal não consente. O animal sente, e sentir, nós não somos livres para sentir ou não sentir. Mas nós somos livres para consentir ou não consentir. E é aqui que o homem se torna impuro.